o arco zigomático. Como é que você vai identificar o arco zigomático na nossa radiografia? Você tem lá a cabeça da mandíbula, como a gente viu já lá na outra radiografia. Nós temos o processo coronoide. Normalmente é o arco que passa entre os dois. Esse é o arco zigomático. E você tem o processo zigomático da maxila. Tudo que vocês tiverem na anatomia que chamar processo, né, é sempre uma transição entre um osso e outro. É uma comunicação, é você indo de um osso para outro. Então você tem lá o processo zigomático da maxila, ou seja, no osso da maxila existe aquele processo, aquele prolongamento ósseo que vai da maxila ao osso zigomático. Quer ver? Olha aqui. Então nós temos, né, o arco zigomático, o arco zigomático ele é poético, né? Porque o arco zigomático é composto pelo processo zigomático do osso temporal e o processo temporal do osso zigomático. Por quê? Porque é esse arco aqui, ó, essa junção óssea. Então você tem o processo zigomático, que é processo temporal, né, gente? Esse é o osso temporal. Oxi. Processo temporal do osso zigomático, o osso laranja é o zigomático, beleza? E esse prolongamento aqui que vai do zigomático para o temporal é o processo temporal do osso zigomático. Né? Aqui a observação. Arco zigomático, quem lembra do Sobota? Nosso pesadelo, na época da anatomia. O arco zigomático é composto pelo processo zigomático do osso temporal e temporal do osso zigomático. Né? Muito poético isso, eu sempre achei isso poético. Então você tem aqui o nosso arco zigomático e o processo zigomático da maxila. Aí já é aqui, né? O processo zigomático da maxila. Processo zigomático da maxila. Seria essa região aqui. Você tem o processo maxilar do osso zigomático, né? E o processo zigomático do osso da maxila. É estranho, né, gente? Mas eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. O processo é sempre o caminho que você vai levar até aquele outro osso dentro do osso específico. Então, por exemplo, é uma junção óssea que vai caminhar para o zigomático. Então, é o processo zigomático do osso temporal, porque ele faz parte do osso temporal. O outro é o processo temporal, ou seja, ele está indo para o temporal, mas ele pertence ao osso zigomático. Eu acho que agora vocês devem ter entendido. E quando a gente tira uma periapical, principalmente na região de molares, aparece às vezes um arco, assim, né? Como se fosse uma meia-lua, tá? Esse é o processo zigomático da maxila aparecendo aí, dando um oi para você. Não causa nenhum mal, é uma estrutura natural. É importante você identificar, porque se houver algum problema ali na região, você consegue identificar anomalias. Mas é importante você ver que isso aqui é normal. E por que o zigomático, esse osso zigomático, ele é tão bom, né? Ele é um osso basal, né? Então, assim, ele é um osso bom para você poder fazer implante. Ossos alveolares, os ossos aonde... Aqui, ó, esse aqui seria o implante zigomático, tá? Ele atravessa o osso zigomático, tá? Ele vai até lá no zigomático. Esse osso é um osso que não sofre reabsorção, né? Então, ele é um ótimo local para você colocar o implante. Os ossos alveolares, com o passar do tempo, eles sofrem reabsorção. Então, a gente tem que fazer um planejamento muito adequado, fazer uma boa distribuição de forças, que muitas vezes, se você colocar os implantes aqui, né, e o paciente não foi edêntulo, ele começa a perder os implantes pela sobrecarga. Então, você tem que fazer uma distribuição muito boa. Hoje, com o uso dos zigomáticos, você consegue fazer com que pessoas que precisariam fazer, por exemplo, enxerto de seio maxilar, possa fazer os implantes em uma semana. Você faz os implantes zigomáticos, né? Espera 3, 4 dias e coloca a prótese, tá? E a pessoa vive muito bem com ela. São os chamados Alfor, né? Você coloca 4 implantes e coloca sendo 2 implantes normais e um implante zigomático, 2 implantes zigomáticos, perdão. Tem gente que gosta do zigomático, tem gente que não gosta. Eu acho que toda ferramenta, pessoal, é uma ferramenta válida,
E ela tem indicações e contraindicações, né? Quem não gosta normalmente do zigomático é porque já teve más experiências com zigomático. E zigomático, para você ter más experiências, normalmente é contaminação. Então você teve contaminação no implante e teve problema por causa disso. As experiências que eu tive, que eu participei e tal, foram todas ótimas, não teve problema nenhum, tá? Mas, se tiver problema, o problema é do tamanho do implante, né? Ele é tão grande quanto o implante, porque você pode ter desde um problema só de remoção, né, o paciente, até pus no olho, né? Vai começar a dar secreção e sinusite, entre outras coisas. Mas só acontece se tiver contaminação, assim como todos os outros implantes, né, gente? Implante não rejeita. O que acontece é uma falha na osteointegração, e isso acontece por quê? Provavelmente contaminação, né? Então isso é importante. Ele é uma estrutura bacana para você fazer implante e muito segura, tá? É uma região muito segura.